força e fé. Um ritmo um pouquinho diferente, mas vamos junto. Aprendendo estou a não temer, por mais difícil que seja no caminhar. Sim, Jesus Cristo prometeu que dia a dia vai comigo estar. As tentações vou resistir. Do pecado eu quero sim fugir. Força o Santo Espírito dará, e a verdade me libertará. A minha fé Ele aperfeiçoará. As provações vão me fazer crescer. Em Cristo não vou mais murmurar. Toda esta luta é pra com Ele estar. Se você crê, sua vida mudará. Experimenta, você vai sentir. Viver com Deus não há maior prazer. Nossa esperança está no porvir. A minha fé Ele aperfeiçoará. As provações vão me fazer crescer. Em Cristo não vou mais murmurar. Toda esta luta é pra com Ele estar. Lai, lai, A graça e a paz de Jesus seja com todos. Hoje eu vou ler o Salmo 95. Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemos com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgastado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Pois isto jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Louvado seja Deus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz e a graça de Cristo esteja com todos vós, queridos irmãos e irmãs da IPI do Cambuci. Uma alegria estar com vocês na manhã de hoje, compartilhando a palavra de Deus. Esta semana foi celebrado e relembrado, no dia 13, a libertação dos escravos. No calendário cristão, nós estamos caminhando da Páscoa para Pentecostes, que é o próximo domingo, e o mês de maio, normalmente, nós denominamos mês do lar. São temas importantes para o cristão. E eu gostaria de pegar a figura e a história do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, e perceber nessa metáfora do êxodo algumas lições para nós como família no tempo de hoje. O êxodo, como uma metáfora, também nos ensina a respeito da vida com Deus.
1 Coríntios 10, 11, Paulo fala que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele está falando sobre o povo saindo nesse período do Êxodo, lá em 1 Coríntios. Ele está fazendo uma leitura e pegando lições para nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado, segundo o apóstolo Paulo. E nessa metáfora, nessa tipificação, o Egito é o mundo, né? Faraó, figura do diabo. Moisés, o libertador, é o tipo de Cristo. E Canaã, a terra para onde Deus quer levar, é a vontade dele para o seu povo. É onde Deus queria que eles estivessem. Assim como o Faraó queria negociar a libertação do povo de Israel, do mesmo modo, hoje o inimigo de nossas almas deseja negociar a nossa identidade e a nossa herança em Deus. Hoje, nós, no século XXI, neste tempo que vivemos. Então eu gostaria de estudar com vocês, à luz do Êxodo, 3 passagens muito específicas onde o faraó tenta negociar a libertação. Isso vai nos trazer alguns princípios, algumas lições para a manhã de hoje, para esse momento junto com vocês. E espero que seja algo de edificação para cada um de vocês, para cada um de nós. Êxodo 6, capítulo 1, Êxodo 6, versículo 1 e versículo 8, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Verso 8: E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Êxodo 6, 1 e 8. Essa promessa de libertação, essa promessa de um local, as promessas acontecendo, tornando-se realidade para aquele povo, para aquelas famílias da fé. Pois bem, quando nós pensamos sobre as estratégias de Satanás e pensar sobre as estratégias do faraó com o povo, a gente consegue entender e fazer uma ligação muito interessante para os nossos dias. E eu queria trabalhar os 3 textos. E o primeiro texto dessa negociação está em Êxodo 8, 25 a 28, que diz o seguinte: Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Irmãos e irmãs, aqui está a primeira barganha do faraó com o povo. Vão, mas não vão muito longe. Essa é a primeira barganha do faraó com o povo. Com Moisés e Arão, mas para o povo. Podem ir, mas não vão muito longe. Do mesmo modo, quando Deus liberta-nos pela salvação em Cristo, Satanás, o inimigo, ele vem também fazendo essa proposta para nós, pessoalmente, para nós como família. Vão, mas não vão muito longe. Leva Deus a sério, mas não leva tão a sério. Se envolve com a comunidade, com a igreja, mas também não é tanto assim. Não seja tão fanático, não seja tão assim, só religioso, essa coisa toda. Aí vem essa conversa toda para nós e para os nossos familiares. Acontece que a essa altura, Faraó já não tinha mais poder sobre o povo. O processo de libertação estava já ocorrendo com Moisés e Arão. Mas ele não queria abrir mão da sua influência. Ele queria que eles fossem vizinhos dele, morassem perto do Egito, ficassem perto do Egito. E aqui está a grande batalha de hoje para todos nós. Para todos nós. Vão, mas não vão muito longe.
Sejam discípulos, mas não leve tão a sério. E a cultura em que nós estamos envolvidos nos chama para isso, para a gente não levar Deus a sério e não radicalizar a nossa fé para valer em Jesus Cristo. A ideia de Satanás é mais ou menos o seguinte, mude de apartamento, mas não mude de condomínio. Mude de casa, mas não mude de bairro. A ideia seria assim, se ficar perto, as regras continuam. A autoridade são as mesmas. Então, se você muda de apartamento, não muda de condomínio, o síndico é o mesmo e as regras do condomínio são os mesmos. É mais ou menos isso que Satanás propõe para mim, é isso que o faraó propôs para o povo de Israel. E é isso que muitas vezes as famílias hoje estão cedendo e entrando nesta barganha. Nós precisamos resgatar a família cristã dessa barganha de vizinhar com o mal e se misturar numa cultura que já rouba a nossa identidade em Cristo. Então nós chegamos aqui no capítulo 10, versículos de 8 a 11, a gente tem a segunda barganha do faraó com Moisés e Arão. Barganha esta que é usada também pelo inimigo, Satanás, hoje também com nossas famílias e com a nossa vida com Deus. Capítulo 10, de 8 a 11, diz assim: Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções, disse o faraó. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de faraó. A proposta de faraó para Moisés e Arão é muito simples. Vão, mas deixem seus filhos. A primeira, vão, mas não vão muito longe. Agora, vão, mas deixem os seus filhos. Essa é a estratégia. Qual? Já que não tem poder mais sobre o seu presente, então o faraó queria segurar e comprometer o futuro da nação. O faraó não tinha mais poder sobre eles, então não poderia mais ter poder sobre o presente daquela nação, mas queria comprometer o futuro deles. Essa é a estratégia de Satanás também, barganhando e querendo acabar com a nossa família hoje. O inimigo, já que ele não tem poder sobre o presente, ele começa a atacar o nosso futuro, que são os nossos filhos. Bom, Moisés não permitiu, não abriu mão, e foi muito claro, sem crianças não há adoração e celebração. As crianças vão. Essa é a segunda barganha que nós temos enfrentado. Hoje, mais do que nunca, a violência contra os filhos, as crianças, basta ver jornal, ler jornal, assistir jornal, o mundo, Brasil, e também a busca por bens materiais, por uma carreira bem-sucedida, por uma série de coisas, a gente vai deixando para trás nossos valores. E os nossos filhos, muitas vezes, ficando jogados. Estamos negociando e aceitando essa proposta do inimigo de comprometer o nosso futuro, já que ele não tem poder mais no presente. Fiquem alertas, irmãos, fiquem alertas, queridos pais, queridas mães, igreja. Ponhamos a mão na consciência, porque realmente isso tem acontecido e acontecido muito. Temos ouvido de crianças de 3, 4 anos que têm atentado contra sua própria vida, pensamentos suicidas e práticas de suicídio já com 3, 4 anos de idade. É muito triste saber disso, mas é muito real. E isso não é fora do Brasil, isso é no Brasil. Pessoas amigas têm tido essa experiência de lidar com pessoas assim.
Essa é a estratégia de Satanás, que é roubar a nossa herança, nosso futuro. E Deus está salvando as famílias na cadeia de gerações, e Ele quer comprometer o futuro. Essa é a segunda estratégia de Satanás. Você vai permitir isso? Você vai negociar? Vai deixar para trás as crianças? Faraó queria isso. Moisés e Arão foram firmes. Eu e você, agora, hoje, devemos permanecer firmes. Nossos filhos estarão conosco sempre. Deus nunca deixou as crianças de fora. Em toda renovação de aliança no Antigo Testamento, toda assembleia solene, Deus mandava os líderes trazerem todas as pessoas, e dentre eles até as crianças de peito, tinham que vir para esses momentos de celebrar aliança, de renovar aliança. As crianças também. Não cedamos. Por favor, irmãos, não cedamos. Fiquemos firmes e não negociemos, não caiamos nesta barganha do inimigo das nossas almas e das nossas famílias. A barganha de Faraó com Moisés e Arão continuou, ela é insistente mesmo. E lá no capítulo 10, versos 24 até o verso 26, nós lemos o seguinte, olha só. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E então enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Irmãos e irmãs, pensem bem. A primeira barganha, vão, mas não vão muito longe. Fica perto, vamos ser vizinhos. A segunda, vão, mas deixe seus filhos. Comprometer o futuro. Olha, não perder a influência, comprometer o futuro. E agora, com essa barganha aqui no capítulo 10, versos 24 a 26, vão, mas deixe os seus rebanhos. Ora, o que significavam os rebanhos para o povo naquela época? Primeiro que os rebanhos eram símbolos de riqueza, de posse e de sobrevivência também. Eles dependiam como seminômades que eram dos seus rebanhos, dos seus animais. A pele, o leite, a comida, né, a carne, enfim, tudo isso era importante para a sobrevivência. Mas também do rebanho, das posses, eles pegavam os animais escolhidos para sacrificar ao Senhor, para adorar o Senhor. Era o culto em Israel. Então, na sequência da barganha de Faraó, já que eu não posso ter por perto, já que eu não posso ter os seus filhos, então, por favor, deixem os seus bens. Mas o rebanho também, os animais, simbolizavam, além das posses, um outro significativo meio importante para esse povo, que era o culto, a adoração, sacrifícios, holocaustos. E aqui nós estamos chegando a um ponto fundamental de tudo que nós queremos dizer no resgate e da nossa família hoje, no século 21. Essas mesmas estratégias de barganha de Faraó com Moisés são as mesmas que o mal, o diabo, o mundo, a cultura sem Deus tenta fazer sobre nossas famílias. Mas o ponto central, desde a primeira barganha até agora, culminando em deixar os rebanhos, é a questão do culto, da espiritualidade, a centralidade do culto na identidade e destino deste povo, desta nação. A mesma coisa ocorre conosco hoje. Rebanhos, para ele, significavam muita coisa: sobrevivência e culto, adoração. Então, a
barganha de Faraó é que ele não queria que eles adorassem Javé. Ele ia sugar, ia matar aos poucos, eles, para usar uma palavra interessante, desconstruir a identidade deles, matando o culto em Israel, porque o culto era central, o símbolo, o ponto central da vida de uma família israelita. Então aqui nós temos esse grande desafio de resgatar a família cristã. A lidar com a cultura, não deixemos, jamais, que ela venha nos influenciar e nessa vizinhança a gente permaneça debaixo dessa influência de uma cultura sem Deus. Mas também a gente não abra mão daquilo que é mais precioso, são os nossos filhos, nosso futuro, nossa herança, o nosso legado. E assim a história da salvação continue através da transmissão da fé, da educação da fé, da catequese da fé. Grande desafio para nós hoje, resgatar os filhos para Deus. Mas também, ao falar dos rebanhos, e nós seguimos a nossa jornada e não levarmos o que nós temos para adorar, abandonar o culto, não adianta só uma jornada, nós temos que continuar adorando a Deus. Do mesmo modo, Satanás quer tirar nossas posses, quer tirar aquilo que temos, com os quais adoramos a Deus, com tudo que somos, com tudo que temos. Ora, o culto, esta centralidade do culto na família israelita, tem que ser a centralidade também nossa, da nossa adoração, da nossa espiritualidade hoje. E esse é o grande desafio para mim e para você, para resgatar a família, trazer de volta para dentro dos lares a centralidade da adoração, do culto, o investimento na geração que vem e temos um futuro garantido, e não abrirmos mão de valores da nossa identidade e herança em Deus, em Cristo, e ficarmos barganhando, vizinhando no deserto com o Egito. Irmãos e irmãs, esta é a mensagem que nós temos para vocês, para mim, hoje, nessa manhã de domingo, neste mês do lar, nesta semana da libertação. Deus está libertando o seu povo, nós estamos sendo livres do pecado por meio de Jesus Cristo, nosso grande sumo pastor, Senhor e Salvador das nossas vidas e famílias. Ora, hoje é tempo de resgatar a família. Eu queria deixar um desafio para você. Fortaleça o culto em casa. Segundo desafio, invista poderosamente na vida dos seus filhos. Terceiro desafio, não se deixe influenciar por uma cultura sem Deus cada vez mais presente dentro da sua casa. Faça uma revisão de vida na sua casa e no seu lar sobre as influências que têm moldado os seus familiares, a sua família. Que Deus possa fortalecer a sua casa, fortalecer o seu lar e cada um de vocês, membro da família, agir como Moisés e Arão, não abrir mão daquilo que é a sua identidade em Cristo, a sua fé, não abrir mão do seu destino em Cristo, da sua esperança cristã, dos seus valores, e assim nós possamos valorizar o povo de Deus, valorizar o livro de Deus e valorizar também, cada dia, além do povo, o livro, mas também o dia de Deus. O princípio da adoração coletiva no domingo, o princípio de nós valorizarmos a palavra de Deus no dia a dia, o princípio de não abandonar a comunhão com a família da fé maior, o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que tenha uma semana cheia da presença de Deus, e que você seja um resgatador, um lutador em preservar a identidade da família da fé, a sua família. Grande abraço, Deus os abençoe. Cantarei
no teu grande amor. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, de infinita graça e misericórdia, eu me aproximo de Ti na manhã de hoje para abençoar a IPI do Cambuci, abençoar, ó Deus, cada família que pertence a essa comunidade, cada tipo de família, cada formato de família que vive em comunhão contigo e com essa comunidade. Pai, eu oro pelos enfermos da igreja. Eu oro, Senhor Deus, pelos que estão desempregados. Eu oro por aqueles que estão trabalhando e têm o dever de sustentar suas famílias. Senhor, abençoe a despensa de cada casa, de cada lar. Abençoa, Senhor, as iniciativas. Derrama sobre cada família um batismo de amor, de carinho, respeito, compreensão, apoio, paciência, Senhor, harmonia. E, ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre todos uma bênção da renovação espiritual e que a tua igreja, teu povo, as famílias priorizem a adoração, o culto, priorizem a busca do teu reino em primeiro lugar. Uma família centralizada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma família que encontra a sua identidade e o seu destino em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado a Deus por cada família, cada pessoa desta comunidade local. Abençoa o teu povo nesta semana, Senhor, que seja uma semana de vitórias e que possam vencer e sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus, que os amou e os salvou, que nos amou e nos salvou. Em nome dele, para a glória dele, é que oramos. Amém. Recebam a bênção e que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a doce presença confortadora, renovadora, poderosa, animadora do Espírito de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, o seu lar, sobre toda a igreja do Cambuci e sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.